boa tarde, então, queridas amigas, amigos. É um prazer estar com vocês aqui em Rio Grande, com os companheiros do nosso Brasil, de todas as localidades, aproveitando essa ambiência formada pela espiritualidade, regida pelo nosso querido mestre, e que a gente possa sair daqui desse evento carregado dessas energias, desses fluidos positivos para nossas vidas, para os nossos enfrentamentos, para os nossos desafios. Então, hoje à tarde, eu não sei se pediram para avisar aqui, né, eu vou dar esse como um furo. Está baixando uma entidade agora aqui em Rio Grande, nesse horário, a partir das 14 horas, ela já estava aqui. Ela é conhecida pelo nome grego dela, Hipnos, que é o deus do sono. Tá? Então, às 14 horas, principalmente num sábado, essa entidade, ela baixa, a gente é tomado da nossa mediunidade. Então, vamos procurar, dentro desse tempo, desse horário, enfim, dar uma passagem relativa só dela, né? O Isaías Claro, uma vez, foi fazer palestra lá na nossa casa e ele contou uma situação bem interessante. Quando ele terminou a palestra, as pessoas começaram a se levantar e uma pessoa ficou na cadeira, dormindo. Aí ele ficou com pena daquela pessoa e pediu para quem estava ao lado, assim, por favor, pode acordar ela? E a pessoa olhou assim, disse, eu não, o senhor que fez ela dormir, eu vou embora. Vai que ela não gosta de ser acordada, né? Então, brincadeiras à parte, nós vamos para um tema, eu vou pedir para projetarem aqui para nós a apresentação. Quando o Márcio me passou o tema, é um tema desafiador, desigualdades sociais na visão espírita. Mas eu me interessei muito pelo tema, procurei me aprofundar, ler, trazer algumas informações para todos nós aqui, para que a gente possa pensar e refletir sobre esta situação, evidentemente que à luz da doutrina espírita, e sairmos daqui com uma proposta nossa de atuação efetiva nas nossas atividades, que venham ao encontro da diminuição destas desigualdades sociais. Desigualdades que a gente enfrenta, conhece, por onde a gente passa, em qualquer lugar do nosso Brasil, a gente se defronta com esta grande desigualdade. Nós vamos trabalhar, então, aqui, hoje à tarde, com... Vamos ver aqui, para frente ou essa aqui? Eu tenho que apontar para cá, né? Tá desligado? Está desligado. Agora eu liguei. Aí desligado não funciona, né? Eu tenho que apontar para esse lado aí? Isso. Ah, agora sim. Então, nós vamos falar sobre a contextualização, nós vamos ver parâmetros de desigualdade, para a gente ter uma ideia, né, do grau de desigualdade que nós temos no nosso mundo, em alguns países. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre as origens da riqueza e da desigualdade. Eu achei uma obra muito interessante e vou trabalhar um ponto em cima dela, que é de um economista, que ele é israelense, estadunidense, e nesta obra ele tem mais de 300 referências sobre autores na área de economia, que fala sobre a origem das desigualdades. Então, vou trazer um pouquinho aqui desse conhecimento acadêmico desse estudioso e, evidentemente, que depois falarmos sobre o olhar espírita em relação à desigualdade. Então, nós vamos ver aqui alguns temas ligados a esta desigualdade. Esse primeiro quadro aqui nos mostra como a riqueza está distribuída entre os países, né? Aqui como se fosse aquela bola de futebol com alguns gomos, e a gente vai ver o percentual de riqueza que cada um desses países ele possui em relação ao todo da riqueza do mundo. Então, aqui os Estados Unidos possuem 29,39%, 105 trilhões de dólares, que é a riqueza, quase 30% da riqueza do mundo. Depois nós temos China com 17%, Japão
com 6,93%. Aqui estão os 10 primeiros países em termos de riqueza, que concentram a riqueza, né? Estados Unidos, China em segundo, Japão. Vejam, o Japão é um país muito pequeno, mas ele concentra a terceira maior renda de riqueza do mundo, o Japão. A Alemanha, porque aqui não está sendo feita uma média, né? O valor da riqueza em proporção ao tamanho do território do país. Não, é só o tamanho da riqueza, é quanto tem no banco, né? Então, quem tem maior volume de riqueza, Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Reino Unido, França. E o Brasil está não tem a posição aqui, mas ele detém só 0,98% da renda mundial, enquanto os Estados Unidos, a gente viu aqui, 39%. Então, aí a gente já começa a ver a desigualdade na distribuição da riqueza, ter um pouquinho de entendimento de quão ponderada é essa desigualdade. Então, num comparativo que podemos fazer daqueles números, em conjunto, os países da Ásia têm um patrimônio líquido mais alto do que os dos Estados Unidos, totalizando 141 trilhões, ou 39% da riqueza global. Juntada, os países da Ásia, eles é que possuem a maior riqueza em níveis mundiais, com 39%. Por outro lado, o estudo do Banco Suíço evidencia a diferença enorme entre as regiões mais ricas e as mais pobres do mundo. A África e a América Latina controlam apenas 1,14% e 2,75% do mundo, respectivamente. Nós vamos ver depois, logo assim, como é que isso aconteceu, essa disparidade. Por que nós chegamos no ponto aonde nós estamos, né? É com aquele estudo daquele outro economista que eu mencionei a vocês. Então, aqui, ó, só a África, só 1,14%, que é um continente inteiro, a América Latina com 2,75% da renda do mundo, da riqueza do mundo. O Brasil, com 3,54 trilhões, lidera com folga a América Latina. A riqueza do país é maior do que a do México, mas é a metade detida pela Coreia do Sul, que é um país pequeno também. Então, a nossa riqueza é menor, é a metade da riqueza da Coreia do Sul. Aqui nós temos a concentração de renda. Olhem só. Aqui desse lado, nós vamos ver nesse gráfico a quantidade de pessoas com o percentual da riqueza total. Então, apenas 1,5% da população mundial, 58 milhões de pessoas, detém 47,5% de toda a riqueza mundial. 1,5% da população mundial detém 47,5% da riqueza de todo mundo. Aqui embaixo, os mais pobres são 1,488 bilhões, que eles representam 39,5% da população mundial, mas eles detêm apenas 0,5% da riqueza do mundo. Então, 1,5% detém aproximadamente 47,5% e apenas 39,5% da população detém apenas 0,5% da renda do mundo, da riqueza do mundo. E aqui nós temos um mapa que não nos orgulha, né, para nós brasileiros, porque aqui dá a distância da concentração de renda entre os 1% mais rico de cada nação. O Brasil é aquele país cujo apenas 1% da sua população detém maior riqueza. É disparado dos outros países. Olha só, está em primeiro lugar, com 48,4% da riqueza do país nosso está concentrado na mão de apenas 1% da nossa sociedade. Então, o Brasil é um dos mais desiguais do mundo, né? 1% detém 48,5%.
O Japão está aqui embaixo com 18,9%. 1% da população do Japão detém 18,9%. Isso é sinal de que está um pouco melhor distribuído. Aqui nós vemos um mapa, onde está o mais escuro é onde tem o maior desequilíbrio, mais concentração de renda na mão de poucos. E os mais claros aqui é onde a gente tem uma concentração um pouquinho mais uniforme. Um gráfico aqui também com relação a essa desigualdade, nós vamos encontrar as letras tão pequenas, né? Ali em cima nós temos Colômbia e Brasil. Quanto mais em cima, maior o desequilíbrio em compensação em termos de renda. Colômbia e Brasil são dos que maior desequilíbrio tem nessa distribuição de rendas. Ali embaixo é a Alemanha, a Noruega, a Holanda, são países em que tem um equilíbrio maior nas suas rendas. Aqui a gente vê alguns fatores positivos. Aqui embaixo, no azul e nesse verde, é onde se encontram poucas taxas desta desigualdade. No vermelho é onde tem a maior concentração de desigualdade no total de países. O que a gente vê ao longo dos anos, que esta região aqui, que tem de países de maior desigualdade, está diminuindo. Bom, é um quadro até certo ponto positivo, está diminuindo isso, mas ainda não está no nível que nós gostaríamos, mas ela está num processo de diminuição desta concentração de renda. Aqui nós vemos um outro índice, que é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que daí considera a questão de saúde, de educação, de bem-estar. Então, nessa composição também, os mais claros é onde tem o menor IDH, que é o caso do Brasil. E nas regiões mais escuras, onde tem o melhor IDH. Mesmo aqueles países que têm um IDH pequeno, há uma certa tendência de melhora. Fraco, mas tem. Aqui, mais uma vez, o IDH ao longo do ano. Esta linha aqui do meio é do mundo. Então, mostra que, em níveis mundiais, nós estamos melhorando em termos de desenvolvimento humano. Isso é algo salutar. Nós estamos num caminho de melhora, né? Tanto que há um projeto do PNUD de até 2030 acabar com os índices de as pessoas famintas, né, que vivem até com 1,9 dólares por dia. Mas certamente vai ter que passar dessa data, lá em 2030 nós não vamos conseguir zerar esta meta, não. Mas da obra que eu falei para vocês é esta aqui, do Oded Galor, A História da Humanidade, a Jornada da Humanidade, as Origens da Riqueza e da Desigualdade. Então, ele propõe aqui um estudo ao longo da humanidade para verificar em que momento se deu esse processo de grande desigualdade na nossa sociedade. Então, nós vamos ver, quando a gente começa a analisar, a gente começa a se dar conta de algumas questões que a gente vai lendo e estudando na doutrina espírita. Eu quero ver se vocês conseguem identificar isso, né? Do ponto de vista da ciência, eles mostram como é que aconteceu, mas não conseguem trazer a informação por trás disso. Agora, quando a gente lê A Caminho da Luz, de Emmanuel, e tem algumas informações do processo de evolução da humanidade, a gente vai vendo a interferência divina dentro desses processos. Mas ele traz para nós aqui uma viagem ao longo do tempo, e que ele diz o seguinte, ele começa a obra dizendo que, se uma pessoa entrasse numa máquina do tempo, saísse lá da época do Cristo, e colocasse essa pessoa lá na Idade Média, 1.200, 1.300 anos, que ela avançasse 1.200 anos, quando ela chegasse lá na Idade Média, ela não ia praticamente sentir muita diferença de se colocar na sociedade do ano de 1200, aquela que veio lá do tempo do Cristo. Por quê? Porque as atividades que ela desempenhava lá, seja em oficina, na construção, sapataria, pescador, ela iria conseguir se colocar na sociedade sem nenhum problema.
ela ia encontrar correspondência de habilidades dentro dessa sociedade lá em 1200. Agora, se pega alguém de 1200 e coloca ele na máquina do tempo, faz ele chegar até aqui ao ano de 2025, essa pessoa está perdidaça, como a gente diz, né? Ela não sabe para onde que ela vai, porque é tanta tecnologia, tanta mudança, que ela ia se sentir completamente desconectada, sem condições e sem habilidades próprias para ela poder se candidatar a qualquer atividade remunerada, muitas vezes, aqui. Ela ia encontrar uma defasagem muito grande, muito grande. Hoje o Marcel estava brincando de manhã, né, falando que no celular a gente pode fazer tanta coisa, essa tecnologia ela é impressionante, o que a gente conseguiu durante tão pouco tempo, e essas pessoas elas se sentiriam completamente distanciadas desse mundo, sem condições de conexão. Então, ele diz e fala como é que isso aconteceu. Por que que em um determinado tempo longo da nossa história, a gente ficou num determinado contexto, e depois de uma certa hora para outra, houve um boom de crescimento populacional também, e a gente não ficou mais refém daquilo que se tinha como teoria lá do século XVII. Vocês já ouviram falar de Thomas Malthus? Já ouviram falar? Thomas Malthus, né? Ele era um pastor, e ele que começou primeiramente a trabalhar essas questões demográficas do ponto de vista científico. E ele chegou a uma conclusão pelos seus estudos dele que a população ela poderia crescer até um determinado ponto em que começasse a faltar os meios de subsistência e essa população iria decair de novo. Porque havia um limite, ou seja, tem um limite de alimento para essa população, e isso se esgota. Enquanto a população ela crescia em progressão geométrica, a possibilidade da gente gerar alimentos para essa população toda vinha em progressão aritmética. E chegava um momento que isso não dava mais conta. A quantidade de alimentos não dava conta da população toda, e essa população ela começava a morrer. Tinha problemas de saúde, enfim. Teve uma época na Irlanda, logo que eles começaram a plantar batatas, que era uma cultura que valia muito, dava um rendimento muito grande, os agricultores pegaram, todo mundo começou a plantar batata. Quando deu uma peste que matou toda aquela cultura, passaram fome. Pessoas, numa quantidade muito grande, morreram de fome completamente. Então, nós vivíamos numa era em que se estabelecia esta realidade malthusiana. Mas esse autor diz o seguinte: chega um momento que isto é rompido na nossa história. E que a gente consegue, tanto que nós estamos hoje com aproximadamente 7 bilhões e tanto de pessoas na face da Terra, encarnadas aqui, e conseguimos, de uma certa forma, ter alimentos. O nosso problema não é de alimentos, é na distribuição de alimentos. Tem determinados lugares em que há falta, mas o problema maior é da nossa distribuição, da forma de nós gerirmos a nossa riqueza. Mas continua um processo de crescimento. Então, ele vai nos explicar que durante 300 anos, 300 mil anos, né, desde o surgimento do Homo sapiens até as grandes cidades há 6 mil anos atrás. E aí a gente percebe o seguinte, olha só, foram 300 mil anos do homem das cavernas até chegar a 6 mil anos das primeiras grandes cidades, onde houve um boom. As pessoas puderam, no mesmo lugar, quando começaram a ter controle sobre a agricultura e os animais, elas conseguiram colocar no mesmo espaço de terra 100 vezes mais do que conseguia na época de coletor-caçador. Então, o fato delas conseguirem... foi uma palavra que, quando eu comecei a ler esse trabalho, eu achei interessante, que é domesticar a cultura, a semente. Porque, para mim, eu achei que o trigo sempre foi trigo, o milho sempre foi milho, mas não, eram plantas selvagens que eles tiveram que, com o tempo, usar uma tecnologia para domesticar essas sementes para poder produzir o trigo que hoje a gente se alimenta, o milho, enfim, nesta terra. E é interessante que, quando isso começa a surgir,
lá na Revolução Neolítica, 12 mil anos atrás, porque nessa Revolução Neolítica foi o momento que as pessoas puderam se assentar num determinado lugar, produzir, sem precisar estar acontecendo o seguinte: eu vou lá numa determinada região, eu dizimo o que tem de espécie animal, acabou, eu tenho que ir para frente. Aqueles que morriam de fome, os mais fortes conseguiam ir, e assim eles iam. Até chegar o momento que eles tiveram uma tecnologia para poder domesticar os animais, domesticar as plantas. E a gente sabe que foi nesta época que começaram a vir os capelinos, e aí começa todo um processo de tecnologia sendo agregado dentro da nossa história. Foram quase 300 mil anos da gente assim, ó, com o tacape, né, no ombro, caçando animal, vivendo daqueles horrores, para poder, então, se assentar, formar as primeiras cidades, ter tecnologia, poder domesticar todas as plantas, transportar água, e que começaram a surgir essas comunidades ali na parte fértil do Nilo, não é? Naquela região do Eufrates, do Nilo. Então, as primeiras grandes comunidades foram ali que elas se assentaram. E aí começaram, então, um processo de organização dessa sociedade. Daqueles que cuidavam de uma coisa, que cuidavam da outra, das tecnologias, né, que era possível naquela época, da construção, enfim. Eu li uma coisa também nessa obra interessante. Eu sofro de intolerância à lactose. Não sei se deve ter, quem é que sofre de intolerância à lactose aqui também? Ah, viu? Tem bastante gente. Vocês sabiam que nós não tínhamos, lá no início, aqui do tempo de coletor-caçador, nós não tínhamos lactase no corpo? Por quê? Porque naquela época a gente não precisava se alimentar do leite. Tinha apenas logo depois do nascimento, porque nós somos descendentes dos mamíferos, então a gente se alimentava do leite, mas depois parava. Então, a lactase, ela supria apenas um tempo, depois ela decaía, porque a gente não precisava mais do leite. Mas o que mudou? Quando a gente começou a andar longas distâncias, as pessoas daquela época, a humanidade, ela teve que levar com ela animais para ajudar na sua alimentação. Então, levavam cabras, e estas cabras tinham leite. E este leite é que começou, com o tempo, a estimular a nossa genética a produzir a lactase por mais tempo, para ajudar as pessoas naquela época a se deslocarem. Hoje a gente tem, né, a gente nasce, tem lactase, vai um bom tempo, depois ela começa a cair. É por isso que eu tenho hoje intolerância, porque chega uma determinada época, essa taxa naturalmente cai, né? Então, a gente começa a sentir desconforto abdominal e tudo mais, por conta da falta dessa enzima que ela consegue dissolver a lactase, a lactose do leite. Depois desse período, nós temos, então, lá no século XVIII, que daí é um outro salto. No século XVIII é a Revolução Industrial. Porque até lá, embora a gente tivesse algumas tecnologias, a gente vivia naquilo que a gente chamava de era malthusiana. A população chegava até um determinado momento, faltava alimento, decaía, morriam, peste, fome, guerras, e assim a gente viveu, até a Idade Média. Até esta era da Revolução Industrial. Depois da Revolução Industrial, uma coisa impressionante acontece. Porque de lá para cá, vocês olhem bem, de lá para cá, em apenas 250 anos, o homem foi à Lua. É algo assim impressionante. A gente levou 300 mil anos para chegar na Revolução Industrial. Depois que se deu a Revolução Industrial, em 250 anos, o homem colocou um astronauta no espaço e chegou na Lua. Olha o que houve em termos de evolução nesse período todo. Hoje a gente está vivendo com gerações, não é mesmo, que começaram com um determinado tipo de tecnologia e hoje estão retornando para o mundo espiritual com um grande cabedal de tecnologia, né? Já chegam lá com um conhecimento que foi agregando ao longo do tempo, porque aqui a gente tinha só o rádio, a única coisinha, o botão que ligava e desligava, o que mudava a estação, o volume do rádio,
ponto final, não era? As pessoas ficavam em volta daquele rádio de válvula, esquentavam aquilo, e a pessoa na volta, fax, telegrama. Hoje o mundo é completamente diferente com todas essas tecnologias, né? É fantástico. As avós pedem para os netos ajudarem ela no celular. Eu tenho a minha sogra com 90 anos, ela usa o aparelho celular, eu fico encantado. Ela chama o táxi por ali, ela segue as redes sociais do Caminho da Luz. Evidentemente que às vezes ela publica algumas fotos dela sem saber como é que ela fez. Eu não sei se acontece com vocês, né? Vó, o que tu postou aqui, vó? Eu não sei, eu não postei nada. Postou sim, vó. E ela nega de pé junto que não postou. Mas, sabe, elas vão mexendo. Dali a pouco dá algum troço lá, vem ela com o aparelhinho lá para o meu filho e diz: meu neto, olha aqui, arruma para a vovó, não estou conseguindo mais, não está acessando nada. Eu não mexi em nada. Né? E é interessante que, tanto que hoje, vocês não tem mais nem manual físico dos aparelhos eletrodomésticos. Antigamente a gente comprava um aparelho e vinha com manual de funcionamento. Né? O que começou a acontecer? Os aparelhos foram ficando cada vez menores e os manuais cada vez maiores. Dali a pouco tu comprava um aparelhinho tão pequenininho, que tinha um manual que era uma bíblia, e a gente pegava e deixava o manual de lado, nem lia o manual. É tanta função, aperta nisso, dá nisso, mais isso, mais aquilo, combina, a gente já nem olha mais, né? Já pega e diz: não, vem cá, onde é que eu ligo, o que eu faço e tal, e a gente começa por conta própria, por instinto, querendo baixar o espírito de Faraday, seja lá, de Einstein, não, eu vou dar conta disso aqui, não é? E dali a pouco a gente mexe, pega esse televisor, hoje tem, que é Smart TV, conexão com a internet, faz o diabo, e a gente começa a fuçar. Eu duvido que alguém vai ler o manual, hoje em dia já nem mando, tu tem que entrar na internet para pegar o manual, para poder ler o manual. Então o que a gente faz? Nem olha, vai mexendo, apertando. Dali a pouco, puf, apaga a TV, a gente, meu Deus do céu, o que eu fiz? Aí a gente vai querer ler o manual. O manual a gente está lendo depois hoje, não antes. É a mesma coisa que o Evangelho, já perceberam? O Evangelho é que nem os manuais. A gente está deixando para ler o manual depois, o Evangelho também. Aí dá um enguiço, a gente vai lá e diz: deixa eu ver o que o Evangelho está dizendo para mim, abre, cai direitinho. Mas se eu tivesse lido antes isso aqui, eu estou lendo agora. É isto. Então é a tecnologia que está avançando e a gente se dá conta. Aí dali a pouco a televisão, puf, pifou, a gente vai olhar o manual. E aí diz assim: não aperte o botão verde depois do amarelo. A gente diz: mas foi isso que eu fiz. Perdeu a garantia, né? Mas esta é a tecnologia. Como é que eles nos explicam todo esse processo do ponto de vista das ciências econômicas? Ele diz o seguinte, que houveram as chamadas rodas de mudança. A primeira delas é o tamanho da população. Ele diz que com uma população maior, nós temos uma maior interação. Uma população pequena, nós temos uma menor interação. Então ele está dizendo o seguinte: quanto mais pessoas, mais gente para pensar. Não é assim? E hoje a gente vai vendo, quando a gente tem as organizações onde tem o maior grupo de pessoas que lida, que trabalha, que se empenha com aquela atividade, mais ideias boas surgem. Então, na medida que a sociedade foi evoluindo, o tamanho da população foi aumentando, também começaram a surgir soluções para muitos dos problemas daquele momento. Pessoas brilhantes começaram a dar sua contribuição por conta da quantidade de pessoas que estão aqui. Ele diz: se Gutenberg vivesse muito tempo antes, estivesse cuidando de uma fazenda, plantando milho lá, dificilmente ele ia, com as pessoas onde ele estava, no lugar onde ele estava, iria conseguir desenvolver a gráfica. Então ele estava na Alemanha, com um número de pessoas que poderiam, inclusive, investir no invento dele. Ele saiu atrás disso, ele teve a invenção, mas se ele morasse lá
nos confins de um lugar, plantando alguma coisa só, ele não ia adiante. Então, quando tu tens o maior número de pessoas numa população, começam a surgir mais ideias, proliferam as ideias, os inventos, as descobertas. Então, isso foi uma roda de mudança. Uma outra roda de mudança foi a composição da população. Ou seja, nós começamos a investir mais num processo de educação da nossa sociedade. Isso foi um fator, ele acentua na obra dele, que foi um fator significativo para a nossa evolução, no momento que a gente começou a educar as nossas gerações. Porque nesse período da Revolução Industrial aconteceu o seguinte: quando as indústrias começaram a surgir, elas tinham necessidade de capital humano, de pessoas para poder trabalhar nessa indústria. E as pessoas que tinham disponíveis não tinham habilidades, qualificações para esse trabalho. O que eles começaram a fazer? Alguns industriais começaram a criar escolas que educavam essas pessoas para poder manusear essas máquinas que seriam o capital humano dessa empresa. Então, eles começaram um processo de educação por conta própria. Depois, na Inglaterra, eles chegaram lá para o rei e para o legislativo, dizendo o seguinte: olha, nós cansamos de estar botando dinheiro. Esta é uma atividade que tem que ser feita pelo Estado. O Estado que tem que bancar a educação. Isso vai ser bom para todos. E aí o Estado começou a discutir esses valores, começou a discutir esse investimento. Por quê? Porque naquela época os grandes latifundiários não queriam gastar dinheiro com educação. Porque para eles era o seguinte: eu que sou dono de terras, se eu vou educar o meu filho, minha filha, minha descendência, eles vão migrar da terra para esses centros industriais, vai me deixar aqui pobre com o tempo. Eu não quero tecnologia, assim está bom, eu tenho poder, eu tenho riqueza, eu quero manter esse status quo que eu tenho aqui. E aí a gente vai depois linkar logo a seguinte aí com a doutrina espírita, vai ver a causa que está por baixo de toda essa desigualdade. Mas eles foram de tanto conversar, debater, discutir, que acabaram conseguindo aprovar no parlamento inglês que a educação fosse bancada pelo Estado. E aí sim começou o processo de educação e a coisa começou a evoluir. Com esse fato dos jovens serem educados, as mulheres trabalhavam também no mercado de trabalho. E aconteceu que as famílias começaram a ter menos filhos, a cuidar. Antes não tinha essa preocupação. Daí elas começaram a se preocupar, não, a mãe já trabalhava, o pai trabalha também, nós queremos uma vida melhor para os nossos filhos, porque os dois trabalhando, eles tinham uma condição um pouco melhor, nós queremos ver uma condição melhor para os nossos filhos, eles começaram a cuidar disso, de ter uma quantidade menor de filhos. E com isso, caindo a fertilidade, aumentando a riqueza, foi dando uma qualidade de vida melhor para a sociedade. E aí a gente conseguiu ultrapassar aquela tal de era malthusiana, porque daí a taxa de fertilidade baixou e nós tínhamos tecnologia em todas as áreas, educação, saúde. Hoje a gente tem um ferramental de tecnologias à nossa disposição. Hoje eu estava vendo no jornal que chegou um primeiro robô aqui no Rio Grande do Sul que vai fazer cirurgias robóticas, né? Então, até mesmo um cirurgião que pode estar lá do outro lado do mundo, pode estar operando esta máquina, que ele é especialista, para fazer uma cirurgia. Então, nós temos uma capacidade tão grande hoje que agrega elementos de valor para a nossa vida. E isso aconteceu graças a esse momento aqui destas chamadas rodas de mudança. Ali à direita nós temos um gráfico que é o aumento da alfabetização em relação ao tempo. Olhem só o que é este gráfico aqui. Esse aqui bem de baixo é o do mundo. Olha só como ele cresceu vertiginosamente ali a partir de 1825. Começou esse processo. Olha o grau que a gente tem de alfabetização. Hoje há muitos anos atrás,
10% da população era alfabetizada, conseguia pelo menos escrever o seu nome e assinar. Hoje é em torno de 86% de alfabetizados. Então, nós temos níveis, alguns níveis muito positivos ao longo do tempo, né? Aqui outra, a queda na proporção de pessoas com renda abaixo da linha de pobreza, vejam, ó, está diminuindo, né? Aqui nós temos a evolução da renda per capita, também a tendência de melhorar, de evoluir, de crescer. Aqui estão os países mais desenvolvidos, aqui os menores, mas a tendência é de crescimento. Nosso problema é isso aqui, ó, é essa distância muito grande entre os países mais desenvolvidos e os menos desenvolvidos. Tanto que esse autor, ele chega a ter um capítulo que ele chama de esplendor e miséria, porque é isso que a gente tem, né? De um lado, esplendor, desse crescimento todo, mas ainda uma miséria que se arrasta conosco. Quando eu fui olhar esse tema, desigualdade social, tu coloca na internet, ali no Google, né? O Google hoje responde muita coisa para a gente, ainda mais agora com a inteligência artificial. Eu me lembro de uma época, logo que surgiu o Google, meu pai já fazia pergunta para o Google, que naquela época não precisava, né? Não tinha inteligência artificial, era só botar assim, prece, ele já abria assim, uma série de links que tinha prece. Hoje, tu coloca assim, quais são os benefícios da prece, faz uma pergunta e tem uma inteligência artificial que já vai te responder diretamente aquilo que tu está perguntando. Mas o meu pai, na época, ele já, parece que ele estava além do tempo dele, ele já colocava lá, né? Que é a prece e tal, ele fazia perguntas. Então, hoje, a gente tem esse... E aí, quando eu coloquei lá no Google desigualdade social, era isso que eu queria lembrar, era dizer o seguinte, que... quando a gente está enfrentando dificuldades de encontrar o próprio eu, a nossa individualidade, diz que basta a gente botar o nome da gente lá no Google que a gente vai descobrir. Daí, se a gente está se perdendo de si mesmo, né? Põe o nomezinho lá e o Google vai nos ajudar. Mas, pelo fato de ainda termos a situação de esplendor à miséria, eu me lembrei há pouco também de uma frase desse nosso escritor gaúcho, Luiz Fernando Veríssimo, que faleceu há pouco tempo. Ele dizia o seguinte, eu não sei para onde a humanidade vai, mas quando eu descobrir, eu vou no sentido contrário. Ele brinca. Por causa disso, né, que parece que aquele pensamento pessimista, que as coisas vão piorando, 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 né? E quando eu botei lá desigualdade social, botei gravuras, apareceu, eu não conhecia essa imagem, que é de Paraisópolis, em São Paulo. Não sei se vocês já se depararam com essa imagem. Tem assim, do lado direito, um prédio alto, com piscina em cada andar. E tem na sacada, as sacadas são desencontradas, e tem uma piscina em cada andar. E do outro lado é a grande favela que tem lá de Paraisópolis. Então, ela, sabe, aquilo choca a gente quando a gente se depara com esta imagem. Então, ele vai dizer que o que interfere no crescimento? Qual foi a diferença? O que deu de grande distanciamento entre algumas sociedades e outras? Aí ele diz aqui, sem dúvida, o fator cultural é uma delas. Uma sociedade mais aberta, ela tem condições de entender os processos de mudança. Uma sociedade mais fechada, ela tem mais dificuldade de entender. Quanto mais tempo uma nação leva para educar, para ter uma ideia vanguardista, positiva, ser aberto a inovações, ela cresceu mais rápida. Outras demoraram mais tempo por uma visão cultural mais fechada. Aspecto geográfico, ele diz também que é interessante a questão do isolamento do mar. 44% dos países retardaram o seu crescimento por causa do isolamento. Aqueles que têm dificuldade de acesso aos recursos naturais, papéis de gênero, ele diz que é importante. Porque ele fala muito aqui da questão da pluralidade. Quanto mais plural uma sociedade, melhor para essa cidade, para esse local. Porque tem culturas diferentes. Só que ele diz, chega a um determinado nível em que muitas vezes essas culturas começam a brigar entre elas, aí é um prejuízo. Então tem que ter um certo equilíbrio. Ele diz, a Etiópia é um lugar do mundo que mais diversidade cultural é que tem lá, mas em compensação é uma briga étnica tão grande que ele não evolui.
E a Bolívia, ele diz que tem uma pouca diversidade. Se melhorarem a diversidade na Bolívia, ele diz que o produto interno bruto aumentaria em 25%, só melhorando a questão da participação e da integração das pessoas nas suas mais variadas culturas, aumentar a diversidade. E aqui, quando ele fala disso, ele diz o seguinte, que nesta época, tinha lugares em que não dava para usar o arado, porque precisava, por exemplo, a mulher não podia por causa do peso daquele ferramental. Então, eram só os homens que usavam. Nos lugares em que tu não podia usar o arado, tinha que tu usar o ancinho, homem e mulher trabalhavam. O que aconteceu ao longo da história? Naquelas comunidades em que só os homens trabalhavam e as mulheres ficavam em casa, o desenvolvimento foi menor. Aonde elas trabalhavam, tinha um ancinho, e elas inchadas, quando a sociedade começou a crescer, elas cresceram juntas, porque elas já estavam trabalhadas, a cultura já era da mulher poder atuar e trabalhar. Então, esse é um fator que também foi preponderante. Ele diz assim, olha na história, quem usou arado, desenvolvimento menor. Quem usou o ancinho, porque não podia usar arado, a mulher estava ajudando, o desenvolvimento foi melhor. Viu que nós, os homens, os bobalhões, perdemos esse tanto tempo todo, não é? Hoje, até para administrar é melhor uma mulher, não é? Ela administra melhor, tem mais sensibilidade, e como nós gostamos de ser mandados, é melhor ser mandado do que pensar, né? É melhor ser mandado do que pensar. Pensar dá um trabalho, né? Se ela já pensar para nós, vem cá, faz isso, faço. Vou lá, faz assim, faço, né? Lá na nossa casa espírita tem bastante mulher, e é assim, nós homens é só no amém, 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 amém. E é assim, né? Então, ele fala muito dessa questão da importância da diversidade e das sociedades inclusivas. E aí ele fecha essa questão da prosperidade dizendo o seguinte, que todas as localidades em desigualdade muito grande de renda, não adianta a gente trabalhar com política econômica. Vamos fazer uma política econômica mais assim, mais assada. Ele diz que não adianta, tem que se trabalhar das questões primárias de uma sociedade, para dar o seu desenvolvimento. Não, a melhor é uma cultura heterogênica da economia, uma cultura não sei o quê, não sei o quê. Esqueçam, diz ele, isso não vai funcionar enquanto não mexer no que é primário. E aí a gente tem que trabalhar com aquelas coisas ali, com a cultura, com a diversidade, né? Melhorar a forma de participação das pessoas, ser mais democrático, os lugares onde o pensamento é mais fechado, o desenvolvimento é pequeno, então, quanto mais democrático, melhor. Então, a gente tem que mexer nessas questões primárias. Mas agora, vendo a questão da doutrina espírita, o que houve? Voltou tudo. Será que eu tenho que começar a palestra de novo? Aqui, quando a gente começa a ler a doutrina, eu estou aqui cuidando do horário também, a gente vai se deparar com, e Kardec não se furtou de perguntar isso, qual a causa das desigualdades sociais? Ele perguntou diretamente para os espíritos, qual a causa das desigualdades sociais? E os espíritos disseram assim, taxativamente, na lata, como a gente diz. A desigualdade não é obra de Deus, não está nas leis divinas a desigualdade. A desigualdade é obra do homem. A desigualdade é nossa obra. Mas vejam, a gente viu até agora aqui, teve momentos em que a gente vê a participação efetiva do Cristo, né, nesse nosso projeto de terra, em que a gente viveu 1 ano, 300 mil anos, vieram algumas populações de fora, ajudaram o nosso crescimento, lá as primeiras grandes cidades, a Revolução Neolítica, 12 mil anos atrás, aí lá pelo Renascimento começaram a surgir tantos espíritos nobres reencarnar, que depois deu o boom da Revolução Industrial e todo esse processo de crescimento. Mas o que está faltando para nós agora é justamente o trabalho moral agora, porque esse trabalho era um pré-requisito. A gente tinha que fazer essa caminhada, nós fizemos. Talvez nós fizemos em alguma parte dela mais dolorosa para nós. Não precisava ser assim, mas o que é doloroso é fruto da nossa ação. Né? Da gente que enquanto a gente está bem, a gente não pensa no outro. E às vezes esse espírito ele só vai dar atenção
para essa desigualdade, quando ele também vivenciar na carne essa desigualdade. É aí que vai acordando esse espírito. Então, é o egoísmo. Então, eles dizem, olha, o que gera toda essa desigualdade é a questão do orgulho e do nosso egoísmo. Eu tive um professor na faculdade que ele falava muito da reforma das instituições. O que tem que mudar é a reforma das instituições. Ele era professor da Teoria Geral do Estado. E eu, uma vez, eu quis participar da aula dele, levantei a mão assim, disse para ele, mas professor, o senhor não acha que o problema que está por trás disso tudo é uma crise moral e não é uma crise institucional? Que se nós melhorarmos o ser humano enquanto indivíduo, pessoa, enquanto moralidade, justiça, e a gente vai ter uma sociedade melhor? Ele disse, não, a gente tem que trabalhar com a instituição. Ele é daquele, sabe, não conseguia enxergar isso. Pela doutrina, a gente vê que se nós mudarmos a nossa maneira de agir, de proceder, a gente muda esse destino. Embora faça todos aquele tema de casa que a gente tem que fazer, cuidar da nossa cultura, respeitar o próximo, ter maior diversidade, condições de participar, tudo bem, mas nós temos que também avançar em termos morais. Os Espíritos dizem, a nossa crise é uma crise moral. E aí Kardec pergunta, mas o que acontece com aqueles espíritos que se valem das suas condições para se fazerem mais satisfeitos na posição em questão, em prejuízo dos outros? Os Espíritos dizem, olha, esse aí vai ter que reencarnar lá para sentir esta dificuldade para ele poder acordar. Então, é do processo. Uma vez o Raul Teixeira estava numa avenida larga, bonita, e ele estava junto com os confrades indo para almoçar num restaurante. E ele passa por um senhor que estava morando ali na rua, numa situação bem difícil. Ele olha aquilo, ele se condói e diz, puxa vida, eu vou almoçar num lugar que eu vou ter pratos diversificados, escolher a comida. A gente foi agora num restaurante, todos nós, né? Escolhe o prato que quer, tem sobremesa, a gente não tem problema, pode. E a gente fica pensando, puxa vida. E ele ficou com aquilo. Aí Camilo apareceu para ele e disse assim, Raul, tu sabe quem está ali, reencarnado nessa condição? Não. É a pessoa, é o espírito que dá nome à rua. Era uma rua bonita, de um político famoso, que tinha desviado, não usado bem os recursos, não aproveitou o momento que tinha para procurar fazer o bem. Então vejam, né, o grau de compromisso que a gente vai tendo com a lei. E como na primeira música que nós ouvimos de vocês, né, não sei se foi a primeira ou a segunda, mas diz assim, tudo é amor, até a dor. A segunda música, né? Tudo é amor, inclusive a dor, porque a dor é que vai ajudar o espírito a crescer. Vejam, do próprio mal surge o bem, porque a gente promove a desigualdade, a gente sofre as consequências dos nossos atos para corrigir esse processo. Então, a própria dor é amor também. Então, os Espíritos vão nos esclarecendo com relação a isso e vão nos dizer que a gente vai se depurando com o tempo. E nada melhor na nossa vida para orientar as nossas condutas que o Evangelho do Cristo. É isso que nós estamos precisando. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E os Espíritos dizem assim, olha, sem a caridade nós não vamos avançar. É a caridade que vai fazer com que haja o equilíbrio dessas desigualdades. Porque a caridade é quando a gente pensa no outro. A caridade é quando a nossa ação pensa no outro. Uma vez eu vi uma frase numa gravura que me chamou muito a atenção para essa questão da caridade. Eu disse, olha, isso me materializou como uma figura na minha mente. Eram duas casas justapostas, geminadas, em cima de uma estava uma faixa em cima de cada uma delas. Numa dizia o seguinte, vendo o meu trombone. Na outra faixa dizia o seguinte, graças a Deus. O vizinho estava dando graças a Deus que ele estava vendendo o trombone dele. Porque ele trocava o trombone quando ele queria, para prejuízo do outro, né? Aí o outro fazia o nenezinho dormir, daqui a pouco botava para deitar, acordava o nenê chorando, mas meu Deus do céu, esse homem não tem hora para tocar. Então, ele só está pensando em tocar o trombone dele. É isso que é egoísmo. A caridade é quando a gente pensa no outro. Se quando a gente vai trocar o nosso trombone, vai afetar a audição de alguém. E a gente está preocupado com isso.
está ocupado, está atento a esses detalhes. Então, qualquer função que a gente assumir, é Leon Denis que vai dizer lá em Espiritismo e Socialismo, ele diz assim, cada um de nós tem que entender qual é a parte que a gente pode contribuir para diminuir essas desigualdades. E a gente tem que entender, cada um de nós tem algo por fazer, por mínimo que seja. A gente tem algo para ser útil, cada um na sua possibilidade. Aquele que é um político diz, não, mas quando eu chegar lá. Não, cada um na sua posição. E a gente fazer aonde a gente possa, na nossa casa espírita, as atividades que a gente tem, envolvendo, acolhendo, abraçando, as que têm atividade assistencial, mas as que não têm, então ajudando aqueles que estão no outro plano. Enfim, é se engajar nesse propósito de esclarecimento e evangelização da população, que nós vamos trabalhar para essa diminuição da desigualdade. É só através do nosso exercício de diminuir o nosso egoísmo, de não tocar só o nosso trombone quando a gente quer tocar, saber que do outro lado aquilo que a gente toca, a nota que a gente emite pode estar afetando alguém, prejudicando alguém. Então a gente tem essa sensibilidade, é isso que a gente precisa agora. E aí, tem uma prece que é fantástica, eu gosto muito, né? A prece de Cáritas, a médium, é a médium Madame Creel, né? De Bordeaux, da cidade de Bordeaux. Em 1873 ela recebe esta psicografia, e ela é médium de muitas mensagens, né? Que estão na codificação, inclusive recebeu mensagem do Espírito de Verdade. Cáritas escreveu algumas mensagens que está na Revista Espírita, está no Evangelho, e ela escreve esta prece de Cáritas, que é uma prece que tem muito a ver com esta nossa consciência de ação em relação às desigualdades sociais, porque ela diz assim, olha, ponde no coração dos homens a compaixão e a caridade. É isso, ponde no coração dos homens essa compaixão. Que a bondade se estenda sobre tudo que criastes, dai-nos força para que a gente possa ajudar no progresso. Ela chega a dizer isso. Dai-nos força, Senhor, para que a gente possa ajudar nesse progresso. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a razão, dai-nos a fé, dai-nos a simplicidade. Olha só que bonito, porque a gente andando na vida com simplicidade, a gente consegue ter mais empatia e afeto do que a gente se sentir diferente de alguns e de outros. Né? Então, é esse evangelho que nós estamos precisando do Cristo para estas fases difíceis que nós estamos passando na humanidade. Então, a gente tem que se envolver com esse projeto, esse grande projeto de Deus, na medida do nosso crescimento. Então, eu gostaria que a gente refletisse um pouquinho sobre esta prece de Cáritas para encerrar esse nosso momento aqui, já passando para o nosso querido Érico, né, que vem nos trazer aí a contribuição logo mais. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força, Senhor, àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Senhor, dai ao viajor a estrela guia, dai, Senhor, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, dai ao culpado o arrependimento, dai ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Ah, Jesus, piedade para aqueles que vos não conhecem, esperanças para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a terra a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma fagulha de vosso amor pode abrasar a terra. Permita-nos, Senhor, beber nas fontes de vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só pensamento, um só coração subirá até vós como um grito de agradecimento e de amor. E assim como Moisés, nós vos esperamos de braços abertos, ó poder, ó bondade,
ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte chegar e obter a tua misericórdia. Senhor, dai-nos força para ajudar ao progresso, porque queremos de alguma forma chegar até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, dai-nos a razão, dai-nos, Senhor, a simplicidade, para que nossas almas possam ser o espelho onde se refletirá a vossa sublime imagem. Muito obrigado.